eu vejo que, sim, as escolhas alimentares fazem muita diferença na qualidade de vida, ok? Eu sei que alguns pacientes, eu já recebo pacientes que há anos têm autoimune e não vê resultado. Muitas vezes foi porque falta fazer algumas escolhas em relação ao estilo de vida, a qualidade de vida em relação à atividade física, em relação à alimentação. E a alimentação importa muito, pessoal. Eu sei que eu já ouvi de pacientes que médicos dizem: a alimentação não importa, importa você tomar esse medicamento, né? Importa sim, tá? Então, eu já vi pacientes retirar certos alimentos e melhorarem consideravelmente os sintomas da autoimune. Então, vamos lá. O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune, o que é autoimune? Então, nós temos o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico, ele serve para nos ajudar, para nos proteger. Ele é os soldadinhos que estão ali dentro do nosso corpo. Se entrar um invasor, ele ataca. Só que ele serve para isso, para nos proteger. Só que em algumas pessoas, esse sistema imunológico, em vez de proteger, em vez de ele atacar os invasores, ele está atacando alguma célula do próprio paciente. Uma célula que vai formar um tecido, que vai formar um órgão. E que isso vai denominar a doença autoimune. Dependendo do local que esteja sendo atacado, vai determinar a doença autoimune. Por exemplo, na pele, então tem vitiligo, tem dermatite atópica. Nas articulações, tem artrite reumatoide, tem espondilite anquilosante. No ouvido, tem doença de Meniere. No sistema nervoso central, então tem esclerose múltipla, fibromialgia e outras doenças, né? Então, dependendo do local, que as células que são de proteger, elas, em vez de proteger, está atacando, então vai determinar a doença autoimune. Se for na tireoide, tireoidite Hashimoto. Se estiver atacando as plaquetas, então é púrpura, que é a PTI, né? E outras. Então, a alimentação influencia nessas doenças autoimunes? Sim, influencia no sentido de ajudar a evitar desenvolver. Claro que não é só a alimentação que vai evitar desenvolver, porque é um conjunto de gatilhos, que isso pode ser alimentar, pode ser ambiental. O ambiental que eu falo são toxinas dos alimentos, são metais pesados, são a questão do estresse, a questão dos agrotóxicos, tem a questão também intestinal. Então, o intestino, ele é muito importante e ele pode ser também um gatilho para uma doença autoimune. Então, se você consegue gerenciar esses gatilhos, então a probabilidade de você entrar em remissão é muito melhor, muito maior, né? E sim, eu tenho vários pacientes em remissão. Então, hoje eu vou falar o quê? Um pouquinho para vocês sobre esses alimentos. Então, o que acontece? Eu sempre falo aos pacientes, tudo que a gente comer, a gente tem que garantir que faça a digestão. Porque lembra que o intestino é um dos gatilhos? E por que o intestino pode ser um dos gatilhos? Na verdade, não é o intestino. É a inflamação que vai acontecer no intestino, que pode ajudar a aumentar o processo inflamatório no corpo. E isso, se quanto mais inflamação no corpo, e a pessoa tem uma disposição genética de desenvolver a doença autoimune, a pessoa vai desenvolver. Mas não é só o intestino inflamado. Por exemplo, o que é muito comum, eu tenho vários pacientes que acontece depois de uma infecção. Então, eu já tive pacientes que, depois que tiveram Covid, desenvolveram a doença autoimune. Depois que tiveram chikungunya, desenvolveram a autoimune. Eu atendi uma paciente recentemente que, depois que teve dengue, desenvolveu um autoimune. Eu tenho pessoas que depois passaram por algum trauma. Então, por exemplo, um divórcio, a perda de um filho, uma mudança. Eu tive um paciente que mudou de cidade, então devido ao trabalho teve que mudar de cidade. Então esse momento gera um estresse metabólico, gera um processo inflamatório e o sistema imunológico ele perde a tolerância. O que é perder tolerância? Ele saber o que vai atacar. Ele tem que atacar o invasor, ele não tem que estar atacando os tecidos e órgãos das pessoas. Então, a alimentação, para ela ajudar nesse processo, em primeiro lugar, é uma alimentação anti-inflamatória. Porque a doença autoimune é um processo inflamatório, gera um processo inflamatório.
vem de um processo inflamatório e gera um processo inflamatório. Então, nós precisamos de uma alimentação anti-inflamatória. E uma alimentação anti-inflamatória é quanto menos industrializado possível, ok? Então, eu recebo alguns pacientes mesmo. Essa semana eu atendi um paciente que toma leite de manhã industrializado com cereais. O lanche é batata Ruffles, né? Batatinhas, eita, não posso falar marca, retiro o que eu disse. São batatinhas fritas, essas industrializadas, salgadinhos industrializados. No almoço é só macarrão, né? Aí lancha pão com café, aí no jantar é pão com café. Então, uma alimentação rica em calorias, mas pobre em nutrientes. Então, a gente precisa de uma alimentação rica em nutrientes, porque o corpo ele está passando por um processo inflamatório, então ele precisa de um meio de se regenerar, e o nosso corpo regenera. Então as pessoas tá provocando a inflamação, mas não está dando os nutrientes para o corpo se regenerar, ok? Então a gente precisa sim evitar os alimentos industrializados. Claro que 100% vai conseguir, não. Nós estamos em uma sociedade que o industrializado tá, e inclusive alguns alimentos servem até para ajudar na rotina de algumas pessoas, né? Não são todos os industrializados que são ruins. Quando eu falo industrializados, são os conservantes, os aromatizantes, os emulsificantes, esses compostos que são ruins para o nosso corpo. Porque quando esses compostos entram no corpo, o corpo não reconhece como nutriente. Então, tudo que o corpo não reconhecer como nutriente, ele vai atacar. Processo inflamatório. Então, precisa evitar os industrializados, com muitos conservantes, muitos aromatizantes. Por exemplo, ketchup. Atendi uma paciente com dermatite atópica que come ketchup o dia todo, né? Então fica um pouco difícil, né? Ketchup tem muito conservantes, muitos compostos ali industrial que agridem sim as células. Então, e uma pessoa que já tem uma doença autoimune fica mais difícil ainda. Então gosta de ketchup, então vamos para uma forma mais natural, faça seu molho de tomate e assim a gente vai ajudando os pacientes. Mas não é só isso não. Existem alimentos naturais que vieram da natureza que podem ser inflamatórios. Então, um feijão pode ser inflamatório, uma castanha de caju pode ser inflamatório, um arroz pode ser inflamatório, um ovo pode ser inflamatório. E outros alimentos, tomate, pepino e outros alimentos podem ser inflamatórios. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Como um pão também pode ser inflamatório, como um leite pode ser inflamatório. Mas esses naturais, mas eu estava falando dos naturais. Os naturais, né, que vieram da natureza, daqui a pouco eu falo sobre o pão e o leite. Mas os naturais que vieram da natureza, então esses podem ser inflamatórios se a pessoa não estiver digerindo bem. Então, por quê? Porque proteína não digerida no intestino causa processo inflamatório no intestino. Aí a gente já tem nesse intestino aí proteínas não digeridas, tem agrotóxicos, tem toxinas de bactérias, toxinas de fungos. E ainda se tiver um desequilíbrio na microbiota. Então, o que é isso? Se tem desequilíbrio, tem bactérias ali crescendo que não deveria, e muitas estão morrendo, e existem algumas bactérias que liberam uma partícula que se chama LPS, lipopolissacarídeo, que é altamente inflamatório. Então, esse intestino lá cheio de partículas inflamatórias, as nossas células, eles têm uma barreira, elas são a barreira. Não passa qualquer coisa para a corrente sanguínea, ok? Então, só que se tem processo inflamatório, essa barreira se rompe. Então, tem LPS, tem proteína não digerida, tem toxinas, e outras coisas. Metais pesados, então essa barreira é rompida e começa a ir para a corrente sanguínea partículas que não deveriam. E o sistema imunológico vai atacar. O problema é que esse gotejamento o tempo todo, a ativação do sistema imunológico o tempo todo, se a pessoa tiver uma tendência genética a desenvolver a doença autoimune, essa célula vai perder, o sentido. Em vez de atacar o invasor, começa a atacar um órgão e assim se instala a doença autoimune. A questão do pão e do leite que eu falei, também tem a questão, não é só o pão. Quando eu falo do pão, é o trigo. Então, o problema do trigo são as proteínas que ele tem e que são inflamatórias. As pessoas falam muito do glúten, mas não é só o glúten que o pão tem. Que o trigo tem. Eu já li literatura falando de quase
proteínas que o trigo tem. E só umas 10 são conhecidas e só umas 5 a gente consegue pesquisar em exames sanguíneos. E o glúten é o mais famoso, mas não é só isso. O trigo integral, por exemplo, tem uma proteína que se chama WGA, que é pior do que o glúten, muito mais inflamatório. E o leite também, o leite são as proteínas dele. Então a caseína, por exemplo, a caseína é gigantesca. Ah, mas não tem caseína também. No leite humano tem, mas é bem menos. A concentração é bem menor e a estrutura molecular da caseína do leite humano é bem menor. Então, se a estrutura do leite de vaca é bem maior e a pessoa já tem um problema também de digestão, não vai conseguir digerir isso bem. E proteína não digerida, processo inflamatório no intestino, ok? O leite de vaca tem uma proteína que não existe no leite humano, que é a beta-lactoglobulina. Ela não existe no leite humano. Então, se não existe no leite humano, nós não temos enzimas para quebrá-las totalmente. Então, isso, proteína não digerida, processo inflamatório no intestino. Só que, como eu falei, estava falando dos naturais e esses não são, e já fui falando deles, porque não é porque eu citei esses alimentos que você nunca mais vai comer. Não é isso que eu quero dizer, até porque eu sou totalmente contra o terrorismo alimentar. Eu quis dizer que isso ocasiona inflamação, mas é bem pontual em cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que quem inflama ela é o feijão, tem outras pessoas que é a castanha, tem outras pessoas que é o ovo. Ah, Selma, você tá dizendo aí castanha, ovo e feijão, então nunca mais eu vou comer isso. Não é isso que eu tô falando, tá bom? Você não retira nenhum grupo alimentar, nenhum alimento sem uma orientação nutricional. Porque você pode tirar um grupo alimentar e precisar dos nutrientes desse grupo e você não saber o que vai colocar no lugar. Então você tem que saber, se você vai retirar um alimento, você tem que saber o que vai colocar no lugar, tá certo? Porque eu já atendi pacientes que perderam peso, perderam massa muscular, porque ouviu numa live que o tal alimento é inflamatório, então deixou de comer, entendeu? E isso fez mal, então não é isso, tá certo? Eu tô falando aqui para orientar, mas, por exemplo, os meus pacientes, existem exames pra gente fazer essa orientação em relação à inflamação, quais os alimentos que estão inflamando. Existem estratégias nutricionais que eu ensino aos pacientes, como fazer, como saber qual o alimento que tá ali inflamando, ok? Então, isso eu ensino para o paciente. Se, claro, Selma, então diz pra mim aí, Selma, eu não tenho como marcar uma consulta com você e eu gostaria muito de saber. Em primeiro lugar, pega o alimento que você mais come. Então, o que que você mais come? Escreve ele. Escreve aí os alimentos num papel. Os alimentos que você come no dia a dia, na semana toda. E esses alimentos, você vê o que você mais come. Então, por exemplo, eita, eu como ovo todo dia, de manhã e de noite. É o alimento que eu mais como. Então, pega o ovo e vai testar o ovo. Não vai tirar tudo de uma vez. Então, pega o ovo, passa uma semana sem comer ovo e vê o seu corpo, como se comporta. Depois de uma semana, volta a comer ovo. Se você perceber algum sintoma que piorou, então você está reagindo. Isso é o que bem básico para você saber, porque não é só uma semana. Muitas vezes a gente tem que deixar 10 dias, 15 dias. Isso depende muito, isso é muito individual, ok? Por exemplo, eu tenho pacientes que deixaram de comer ovo e melhoraram a artrite reumatoide, as dores nas articulações. Eu tive pacientes que deixaram de comer castanha de caju e melhorou o veíte. Ok? Eu tenho pacientes que deixaram de comer trigo e melhorou a fadiga da miastenia graves, ok? Então, isso é individual, tá bom? Então, eu vou começar aqui a responder as dúvidas de vocês. Eu acredito que a dúvida de uma pessoa pode ser de várias pessoas e aí a gente vai levando a live, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, porque no início eu já vi que tinha dúvidas. Enquanto eu estava falando, eu vi que alguém colocou. Então, Tânia, por exemplo, Tânia pergunta assim, quais os alimentos que pioram a urticária e a dermatite atópica? Olha, Tânia, isso é individual, ok? Mas, numa dermatite e numa urticária, eu preciso identificar
Quais, por exemplo, assim, o que eu recomendo para você? Faz um registro alimentar. Então, você faz um registro alimentar do que come e no final do dia, se coçou muito, se você tem muito coceira, se você teve muita vermelhidão. Aí, no outro dia, come coisas diferentes. Vai olhando o que mais... Por exemplo, nesse dia eu comi isso e senti coceira. Aí, no outro dia, eu comi, por exemplo, vou dar um exemplo, pão. Então, hoje eu comi pão, né, que é bem polêmico o pão, né? Comi pão e coçou bastante, deu dores nas articulações. Aí, não comi depois de amanhã, não comi no outro dia, 2 dias depois, aí comi de novo o pão, coçou muito. Então, provavelmente, o trigo tá causando esse gatilho, né, para ativação dos mastócitos e pioram a coceira. Só que, olha, Tânia, isso aqui eu tô falando bem generalizado, tá? Porque os meus pacientes de urticária, dermatite atópica e síndrome de ativação dos mastócitos são condutas bem individuais. Claro, não são, todos eles são condutas individuais, mas esses são em especial porque sim, alguns alimentos eles gerais, eles aumentam as coceiras sim. Então, eu faço por etapas. Então, passa tantos dias evitando tais alimentos. Então, eu dou uma lista de alimentos de que precisa evitar e depois reintroduzir aos poucos. Mas não é só restrição. Eu não trabalho tanto com restrição porque eu sei que o problema é a digestão. Então, eu foco na digestão, eu foco no intestino e muitas vezes não precisa restringir muita coisa. Não precisa restringir tantos alimentos, principalmente crianças. Por exemplo, crianças. Como você vai restringir alimentos se a criança só come aquilo? Então, eu tenho que trabalhar para esse intestino dessa criança tá ok, para a questão da digestão. Então, eu coloco alguns suplementos que vai ajudar na digestão e as coceiras melhoram bastante. Se não melhorar, aí a gente vai começar a restringir os alimentos. Então, as condutas, não existe uma conduta geral. Existe uma conduta bem pontual. Cada caso é um caso, ok? Aí, deixa eu ver aqui. Ana Paula, tudo bem, Ana? AP. Doutora, meu ginecologista me passou cranberry. Quem faz PC pode usar? 5 gramas tem 52 miligramas de cálcio. Olha, Ana, tem que ver a sua ingestão de cálcio dia. Se for o seu médico que passou, se ele é do protocolo, então ele sabe o que tá fazendo. Então, se ele colocou, ok. Mas eu tenho que ver a ingestão de cálcio dia, entendeu? Talvez 52 miligramas não seja muito, mas talvez seja. Então, isso quem vai dizer é a calciúria, por exemplo, calciônico, calcicérico. Maria Célia, faço o protocolo, a carne prejudica muito, não estou conseguindo tirar. Pessoal, protocolo Coimbra é um tratamento para doenças autoimunes com altas doses de vitamina D. Então, quem faz o protocolo Coimbra precisa tomar cuidado não, controlar a ingestão de cálcio. Não é deixar de comer alimentos com cálcio, é evitar alimentos ricos em cálcio, ok? Então, quem faz o tratamento com altas doses de vitamina D precisa controlar alguns alimentos. Só que quem faz o protocolo Coimbra, direcionado pelo Dr. Cícero Coimbra, então ele recomenda uma alimentação mais vegetariana possível, ok? Pela questão das aminas heterocíclicas e dos produtos finais de glicação, que quando você grelha, quando você assa e quando você frita, você produz nessa carne. Não é só carne bovina, não. É carne bovina, frango, peixe, ovo também. Então, o que acontece? A maioria dos médicos do protocolo que eu atendo não proíbem carnes, não, ok? Mas eu controlo quantidade e forma de preparo. Então, eu ensino técnicas dietéticas para ajudar a não formar tanto essas aminas heterocíclicas, não formar tanto esses produtos finais de glicação que são inflamatórios. E se a pessoa formar, o que fazer no dia para ajudar o corpo a lidar com isso, ok? Então, Célia, você tem que seguir o seu médico.
Se você não tem um acompanhamento nutricional e seu médico disse que não é para comer, então não é para comer, tá certo? Porque não é só questão de protocolo. Tem outras questões também. Tem algumas doenças autoimunes que a gente tem que rever alguns alimentos. Vanessa, perco tempo na condução, pois não moro próximo ao meu trabalho. O que eu poderia estar comendo, beliscando depois que saio do trabalho? Ah, Vanessa, qualquer coisa que não seja industrial, então uma fruta, uma semente, uma castanha, você faz eu estava ensinando ao paciente a fazer lanchinhos com pepino, com algum legume cozido em forma de tirinhas, coloca no tupperware e fica comendo, né? Então tem várias coisas. Para não estar comendo salgadinho, né? Nem aquela batata que eu falei. Aí, Aristides pergunta assim: boa noite. Em termos inflamatórios, o que a doutora acha do leite de cabra? A questão da diferença do leite de cabra em relação ao leite de vaca são as proteínas, Aristides. Então, por exemplo, o leite de cabra não tem a caseína que eu comentei, que é uma das proteínas inflamatórias e relacionadas inclusive também a algumas doenças autoimunes. Mas é leite de cabra e também, mas tem outros compostos que o nosso corpo não reconhece como nutriente. Não é porque não tem caseína que não vai ser. Lembra que o leite foi feito para o animalzinho. Então a cabra tem lá para o filhotinho dele, a vaca para o filhotinho dele, o cachorrinho para o filhotinho dele, a cachorrinha para o filhotinho dela, né? Dele, ó. Ai, meu Deus. É dela. Então, nós tivemos o leite da nossa mãe. Só que chegou um momento que a gente desmamou. E o ser humano é o único que não desmamou, né? Em vez de tomar... E outra coisa, ainda fica tomando leite de outros animais. Então, o problema são as proteínas que a gente não consegue digerir e são inflamatórias. Algumas pessoas têm em relação ao açúcar do leite, tem. Outras pessoas têm em relação a alguma reação em relação às gorduras, tem, mas são bem pontuais, tá? Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Suzana. Tudo bem? Suzana é minha parceira, geneticista. Eliana, quando parei castanhas. O que foi, Eliana? Quando você parou castanhas? Boa noite. Olha aí, Suzana, Suzana falando, o glúten causa dor nela. Então, provavelmente não digere bem as proteínas do trigo, né? E muitas vezes não é só o glúten. Muitas vezes não é nem o glúten. Muitas vezes o problema é o agrotóxico que tá no nosso pão, né? Porque, por exemplo, eu recebi até uma paciente hoje da Alemanha, eu tava até conversando com ela, que ela tá aí na live, que eu já vi. Então, eu disse pra ela, cuidado com o nosso trigo, é diferente do seu trigo, ok? Então, tem que ter cuidado. Não é só a questão das proteínas e não é só o glúten, né? Eliana, melhorei de alguns sintomas depois que cortei castanhas. Olha aí. O que, Leia? Igual ao intestino. Deixa eu ver. Calciúria alta e osteoporose na coluna com 49 anos. O que deu errado? 1 ano de protocolo. Adriana, tem que ver, Adriana. Osteoporose não é falta de cálcio, não. Osteoporose não é só falta de cálcio. Esse cálcio tem que entrar no osso. E esse cálcio tem que permanecer no osso. Ok? Então, isso tem que ver com o seu médico. Por que você está com osteoporose? Ok?
não é só falta de cálcio. E outra coisa, calciúria alta não é só alimentar. Então, sim, provavelmente pode acontecer de o cálcio estar saindo do osso por sinalização de inflamação. Então, eu já recebi alguns pacientes com calciúria alta que não era alimentar. A maioria é alimentar, mas algumas pessoas não são. É processo inflamatório que o sistema está dando ordem a sair cálcio do osso para equilibrar o sangue. E isso, só que a pessoa não consegue voltar ao cálcio por vários mecanismos, por questões hormonais, por questões de outros nutrientes, e acaba tendo algum problema. Mas isso o médico que tem que guiar. A Ana Paula, eu vou fazer exame de calciúria no fim da semana, daí eu te falo o resultado e peço. Ok, Ana, conversa comigo no WhatsApp que eu te oriento. Hoje eu não respondi muitas, hoje eu não respondi todas as perguntas, não. Passei o dia todo atendendo, depois respondi algumas que eu pude, aí vim para casa, já vim para live, e depois de terminar da live, já vou para um treinamento até 10 horas, eu acho, do nosso treinamento, né, Suzana? Eu, Suzana e Sinara, que tá aí, e Suzana também, nós vamos fazer um treinamento hoje, né? Até 10 horas, minhas colegas. Então, as perguntas que eu não respondi hoje, eu respondo amanhã, mas todo mundo que me manda mensagem no WhatsApp, eu respondo, tá bom? Posso não responder na hora, nem no dia, mas eu faço questão de responder aos pacientes. Ok? Inclusive, eu respondo mais WhatsApp do que e-mail, meu Deus do céu. Eu sei que a maioria dos profissionais prefere e-mail, né? Eu prefiro o WhatsApp. Eu recebi um e-mail, um paciente mandou, eu fui ler 2 semanas depois. Eu disse, meu Deus, me perdoe. Pedi perdão ao paciente, né? Porque eu não olho muito e-mail, não. Eu olho mais o WhatsApp. Mas isso os pacientes já sabem, tá? Isso eu aviso na primeira consulta. Não me mande e-mail. Mande pelo WhatsApp. É possível melhorar da doença autoimune apenas com alimentação, sem adentrar em altas doses de vitamina D? Olha, Jéssica, eu não tenho como te dar uma resposta sim ou não, ok? Porque isso existe a individualidade. A vitamina D, ela atua nos polimorfismos em relação... Existem os polimorfismos da vitamina D. Então, se você tiver polimorfismo, então você vai precisar de uma dose maior do que uma pessoa que não tem o polimorfismo. Então, isso tem que pesquisar. Ok? E outra coisa, não é só a alimentação que a pessoa vai entrar em remissão. É um conjunto de coisas, né? São 4 pilares para a saúde. É a alimentação, gerenciamento do estresse, atividade física e sono. Não adianta a pessoa fazer atividade física e não ter uma alimentação boa. Não adianta a pessoa ter uma alimentação linda, maravilhosa e não dormir bem. Então, é um conjunto de coisas. Então, quando a pessoa chega no equilíbrio dessas coisas, então chega a remissão. Ah, mas é muito difícil. Não, não é difícil não. É possível sim, tá bom? Ah, mas eu não consigo dormir. Eu já fiz de tudo e não consigo. Pede ajuda ao seu médico, pede ajuda ao seu nutricionista. Mas tem jeito sim, tá bom? Comer castanha de caju coberta de chocolate, 1 por dia, Osana. Eita, Osana, isso é coisa que se pergunte. Chega a encher minha boca de água. Castanha de caju coberta com chocolate, 70%. Você é do protocolo, Osana? Olha, castanha de caju não tem tanto cálcio. Chocolate de 70%, uma castanha por dia. Essa uma aí não vai ter problema não. Se sua calciúria estiver ok, você pode até comer mais de uma. Essa questão de consumo de cálcio é bem individual, ok? Lembra que não é evitar o cálcio, é evitar excesso de cálcio. E isso é bem individual. Eu tenho pessoas que comem certas coisas e que tá cálcio perfeito, calciônico, cálcio sérico, PTH, calciúria, tudo perfeito, tá bom? Já tenho pessoas que não. Então, isso é individual, isso depende de digestão, isso depende de absorção, isso depende de ativação de vitamina D, aí onde entra
a questão genética, né? Então, eu como uma batata dessas uma vez a cada 6 meses, é tão bom. Ai, Manu, né? Uma batata é uma coisa, um pacotinho é outra, né? É o que eu sempre digo aos pacientes, equilíbrio. A gente tem que buscar o equilíbrio, a gente não tem que ficar, isso não pode, isso aqui não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Porque nem respirar pode. Porque o ar tem alumínio, né? Então a gente não tem que ficar assim, isso aquilo não pode, aquilo é inflamatório, isso inflama, isso eu não vou comer, isso aquilo eu não vou comer. Tem que buscar equilíbrio. Primeiro ter uma alimentação mais saudável possível, com mais alimentos que venham da natureza possível, para ter nutrientes para ajudar o corpo a se regenerar desse ataque, desse processo irritatório, dessa inflamação, porque o nosso corpo regenera. Nossa pele regenera, nosso intestino regenera, nosso fígado, nosso rins, todos os nossos órgãos se regeneram, ok? Mas a gente tem que dar o quê? A gente tem que dar nutrientes para eles se regenerar com eficiência. Se você não come bem, não dá os nutrientes, então como é que ele vai se regenerar? Por que tem muita gente doente hoje? Por quê? Porque a alimentação rica em calorias, né? É o que os industrializados dá, é só calorias e nada de nutrientes. Então tem muita gente com sobrepeso ou obesa, mas estão desnutridos. Então não é porque tá obeso ou tá sobrepeso que tá nutrido, não. Ok? Então tem que rever alguns conceitos. Olá, Fernanda, tudo bem? Minha nossa, como a hora passa rápido, né? Oi, Clara. O que, Clara? Quem faz o PC? Miranda. Boa noite, Carmen. De nada, Célia. O que fazer então para ajudar o organismo a lidar com a carne frita, assada? Dá uma dica. Vou dar uma dica para você. Primeiro, não deixe torrar muito, tá bom? Eu sei que é uma delícia, aquele torradinho, delícia. Eu não jantei ainda, minha gente. Tudo que eu falo tá enchendo aqui de saliva a minha boca. Mas, evita comer carnes fritas, carnes assadas, carnes grelhadas. Prefere comer as carnes cozidas, que produz menos esses produtos de finais de glicação inflamatórios. E aumenta no seu prato vegetais verdes escuros, ok? Porque esses vegetais têm fibra que não vai deixar esses compostos serem totalmente absorvidos. Vai diminuir, né, a absorção. E outras coisas só na consulta, né? Eliana, boa noite. O consumo de carnes para quem faz o protocolo pode causar câncer? Olha, Eliana, primeiro quando você vê um estudo, quando alguém dizer uma coisa, carne causa câncer, né? Você tem que olhar o estudo, aquele estudo foram feitos com quantas pessoas? Quantas pessoas tiveram câncer? Ok? Porque algumas pessoas, eu não vou julgar meus colegas nutricionistas porque eu sei, eu também já fiz isso, muito isso, quando eu não sabia. A gente lê um estudo, né? Na verdade, a gente nem sabe ler direito estudo, que eu tô aprendendo a cada dia, né? A gente nunca sabe tudo, é o que eu sempre falo, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu preciso aprender mais para ajudar meus pacientes. Então, a gente lê um estudo, então isso dá isso. Aí no final do artigo, aí diz assim, precisa de mais estudos para esclarecer o processo. Mas aí uma pessoa pega logo o resumo do estudo e já posta no Instagram como aquilo sendo uma verdade, ok? Então, aonde foi que você viu que carnes causa câncer? Então, vê esse estudo, foi com quantas mil pessoas e quantas mil pessoas tiveram câncer. Aí sim, aí isso até eu quero ver também. Mas,
Você é muito delicada, só temos que agradecer. Ai, obrigada, Célia. Célia, eu esqueci de dizer, eu não sei se eu já te disse, se eu te disse, Célia é o nome da minha mãe, Célia. E eu nem te falei, não foi? É isso aí, Suzana. Boa noite, Silvânia. Tudo bem? André. O... Joia. Uma só, Rosana. Rosana, você se contenta com uma só? Olha, eu sei, pessoal. Uma vez eu comprei um pacotinho de amendoim. E um pacotinho assim, né? Não pequeno. Aí fui comendo, estudando e comendo. Quando eu vi, eu terminei o pacote, comi o pacote todo. Eu disse, meu Deus, se eu faço isso sem ter percebido, imagina os pacientes. Então, tem alguns alimentos que é melhor dizer que nem deve comer, né? Porque não vai conseguir comer um pouquinho. Outra coisa, eu falei de amendoim aqui. Quem faz protocolo não pode, não deve. Não pode não, essa palavra é muito forte. Não deve consumir amendoim, tá bom? Tem bastante cálcio. E quem não faz o protocolo, pode consumir amendoim? Pode, mas por exemplo, a questão, depende da autoimune. Então, o amendoim tem algumas proteínas inflamatórias que são alergênicas, então gera processo inflamatório. Tem a questão da contaminação do fungo. Então, amendoim com aqueles pontinhos brancos são fungo, pessoal. Cuidado, não consuma amendoim com fungo, ok? Célia, você quer participar da live? É isso mesmo? Você mandou um convite para mim. Se você quiser entrar, eu lhe chamo. Eu aceito aqui. Diga aí para mim se você quer entrar na live. Quem quiser entrar na live, pode falar aqui. Eu boto aqui ao vivo, tá bom? Comigo. Adoro. Eu não chamo mais porque o pessoal tem vergonha. Eu adoro fazer interativa. Ai. Ai, obrigada, Sandra. Obrigada. É, exatamente, Sandra, exatamente. Porque tem compostos que o corpo não reconhece, os industrializados, então causa mais processo inflamatório e a chance de desenvolver é muito maior, né? Maria Célia, o que posso fazer, usar para melhorar o intestino? Mas melhorar em que sentido, Célia? Porque intestino, quando a gente fala assim, intestino, já vem assim uma infinidade de coisas, né? Outra coisa, pessoal, cuidado com probióticos, ok? Probióticos, só consuma probiótico com orientação de um profissional de saúde. Eu recebi pacientes hoje que porque viu que era legal para o intestino tomar probióticos, está tomando não sei quantos bilhões de bactérias. Cuidado com probióticos. Probióticos são importantes, mas não é para todo mundo. Então, os pacientes que eu trabalho, para eu suplementar probióticos, eu peço exames para saber como é que está o intestino dessa pessoa. E dependendo de como tiver, eu já não inicio com probióticos, não. Eu inicio preparando o intestino. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente para mandar os soldadinhos, que são os probióticos. E saber quem mandar, ok? Porque tem muita gente que está suplementando cepas que não precisaria, tá certo? Ok? Então, eu preciso saber o que é que tem no seu intestino para poder direcionar. Ariana, sim, Ariana, faço consultas online. Ô, Ariana, você faz o protocolo, é isso? Se você faz o protocolo, sim, eu faço acompanhamento nutricional de pacientes que fazem o protocolo e de pacientes também que não fazem o protocolo. Eu, como nutricionista, eu não aplico o protocolo, tá, pessoal? Hoje mesmo procurou uma pessoa, disse que gostaria de fazer uma consulta porque os médicos não têm vaga e viu que eu faço parte dessa área, que atendo pacientes. Olha, pessoal, eu sou nutricionista.
Nutricionista não trabalha com as doses que os médicos trabalham. Então, quem aplica protocolo com altas doses de vitamina D, não é só vitamina D que o protocolo trabalha. A gente fala muito de vitamina D, mas não é só vitamina D, são outros compostos também. Então, só quem trabalha com essas doses são os médicos. Eu, como nutricionista, eu faço acompanhamento nutricional, ok? Oi, Célia, você tem artrite reumatoide e psoríase. Ah, tá, Célia. Então você apertou sem querer, não foi? Ó, Célia, você falou que tem o intestino bastante solto. Então tem que saber a causa, tá bom? Mas uma coisa tem que saber se isso é crônico, se isso é agora, entendeu? Se isso é uma retocolite, se isso é um Crohn, se isso é uma síndrome do intestino irritável, se isso é só uma disbiose, se isso é causado por um estresse. Então tem que saber. Ai, obrigada, Ci. Doutora, como é melhor comer o ovo cozido ou frito? Qual é o mais saudável? Olha, eu recomendo você ciclar as formas de consumir os alimentos. Então, o frito, o cozido, no caso, o ovo, né? Peraí, calma, deixa eu refazer essa frase, porque você vai dizer que eu mandei ciclar as carnes, consumir cozidas e fritas. Não é isso que eu quero dizer. Mas o problema do ovo frito é o que você vai usar para fritar. Qual a gordura que você vai usar para fritar, ok? Então, se você faz com azeite, não vejo problema nenhum. Com a manteiga ghee, também não vejo problema nenhum. Ai, obrigada, Célia. Pessoal, Célia é da Alemanha, olha só. Hoje tá internacional, né? Célia é da Alemanha, Marina da França. E se tem outro país aí, falem aí os países de vocês. Andréa, nossa, doutora, já tomei chá de amendoim com leite. Mas já tem um tempinho. Chá de amendoim. Eu não faço o protocolo, mas estou pesquisando, pois fui de... Oh, joia, Ari. Joia, amore. Estou à disposição. No que eu puder te ajudar em relação à alimentação, tá certo? Estou à disposição, tá bom? Fala comigo no direct. Ok? Aí Luiz pergunta sobre os testes epigenéticos. São os testes genéticos, Luiz. Ok? Epigenético é o que o ambiente modifica a genética. Então, é a epigenética, ok? É o ambiente modulando a genética. Então, eu trabalho com teste genético, sim, O que são esses testes genéticos? São testes para direcionar condutas. Então, faz a questão para a gente saber como é que tá os genes, como é que tá a ativação dos genes, quais os genes, como é que tá, se os genes estão funcionando direitinho, se não tá, que a gente chama polimorfismos. Então, eu tô tentando não falar em termos para não confundir, mas o termo certo é polimorfismo dos genes, que quer dizer se ele tá funcionando direitinho ou não tá. Então, a gente direciona a alimentação conforme der esses polimorfismos no exame genético. Existe o perfil nutricional e existe o perfil da microbiota. Então, por exemplo, da microbiota é o microbioma, ok? E no perfil nutricional, aí a gente vê vitaminas, minerais, vê como é que tá funcionando o sistema detox, como é que tá as células, funcionamento das células, como é que é a ativação de vitaminas e minerais. E isso ajuda a direcionar na conduta nutricional e de suplementação, ok? Não sei se era essa a sua dúvida. Joia, Ariana, estou à disposição. Então, pessoal, já são quase 1 hora de live. Então, eu gostaria de agradecer, né, as perguntas, as pessoas que estavam presentes. Deixa eu dar um print aqui.
Então, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, né? Muito obrigada. Eu vou ter que encerrar, que eu vou para um treinamento agora. Então, boa noite para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Eu gostaria de agradecer aos médicos da longevidade saudável que me indicam o paciente. Muito obrigada, tá bom, pela indicação. Obrigada aos médicos do Protocolo Coimbra que me indicam pacientes. Muito obrigada pela confiança, né? Hoje mesmo eu estava falando com os médicos, com um dos médicos. Agradecer em especial ao Dr. Carlos Baima, né? Que eu trabalho no consultório junto com ele, faço parte da equipe dele, né? Mas muito obrigada a todos os médicos que confiam no meu trabalho e me indicam. Obrigada também aos pacientes que me indicam também seus amigos, né? Família. Hoje eu atendi um paciente que veio a família toda. Veio um, depois veio outro, veio outro, veio outro, e hoje veio o último membro da família. Então acaba atendendo famílias inteiras, né? Eu fico muito feliz pelas pessoas que acreditam no meu trabalho. E eu tô aqui à disposição para ajudar no que eu puder em relação à alimentação para vocês, tá certo? Boa noite para vocês, obrigado pelo carinho. Ai, obrigada mesmo. Até a próxima!